Meus amigos, simplesmente o novo trailer dessa primeira temporada de It, Bem-vindos a Derry, está um completo absurdo. O que a gente vai ver nas próximas cenas, nas próximas semanas, é bizarro. Temos novas cenas aterrorizantes, o retorno de personagens icônicos, um novo grupo de perdedores sendo formado, segredos escondidos nos esgotos e até pistas de como Pennywise ele pode retornar na série. Cara, cada detalhe parece esconder uma parada ainda maior, né? O que a gente vai descobrir sobre Lily e o massacre do Capitólio muda tudo o que a gente sabe sobre Derry. E tem um detalhezinho nesse trailer que eu não tô vendo ninguém comentando, cara, e que eu tô achando a coisa mais absurda, que vai impactar completamente essa primeira temporada de It. E a gente vai comentar sobre a análise, né, desse trailer da primeira temporada no vídeo de hoje. Se prepare porque esse daqui tá assustador, velho. Hello my friends, Geek na voz, e olha, foram 2 minutos de trailer completamente alucinantes, cara. Há muito tempo eu não me empolgava ou sequer me arrepiava, talvez porque eu seja um pouco fã do Stephen King, do universo de It e a coisa, mas eu achei esse trailer sensacional. E eu adorei o jeito como eles começam um trailer fora de foco, né, fazendo com que o primeiro quadro transforme a luz vermelha em algo que parece um balão. E esse tom vermelho é o mesmo usado no logotipo da HBO, né, combinando a cor mais icônica associada ao Pennywise. E repetindo o final do primeiro episódio, né, a gente vê tudo do ponto de vista da Lily. Quando cortamos pra ela acordando com as mãos estendidas, dá pra sentir que ela está revivendo aquela cena em sua mente como um pesadelo, ainda presa em um trauma que se recusa a deixá-la. E o pior é que ela precisa guardar segredo, porque ninguém acreditaria no que ela viu. E logo em seguida no trailer a gente vê Juniper Hill, que é o local ao qual provavelmente vão mandar a coitada da Lily, que pra quem não sabe é o hospital psiquiátrico, velho. Ou seja, todos os pacientes espancados, abusados e perturbados vão pra esse local em Derry. E quando Henry Burroughs era mais novo, ele matou o próprio pai e depois foi pros esgotos atacar o clube dos perdedores. E adivinha o que aconteceu com ele? Ele também foi pra Juniper Hill, cara. A gente viu isso lá em It capítulo 2. Ou seja, por isso que todas as mortes e desaparecimentos de crianças foram atribuídos a ele. E o Henry, como eu disse, acabou sendo mandado pra Juniper Hill, né, servindo como bode expiatório de Derry. E eu fico me perguntando se a Lily vai ter o mesmo destino, né, ser culpada por algo como o massacre do Capitólio e mandada pra Juniper Hill. E depois disso, o trailer nos leva aos esgotos, que é o cenário onde parece, né, ao fundo do logotipo, antes de cortar pro ginásio da Derry High School. Parece que eles vão conseguir formar, pelo menos eu já imaginava que isso iria acontecer no primeiro episódio, até que chegou o final do primeiro episódio e quase todas as crianças morreram, mas aparentemente vai ser formado um novo grupo dos perdedores, porque a gente vê essa galera reunida ali nas arquibancadas e meio que dá a entender que teremos um grupo dos perdedores antes de surgir o grupo dos perdedores. E a Lily parece estar entre elas, né, o que pode indicar que a sentença dela ainda vai acontecer mais tarde na temporada. E também vemos o Ronnie, né, o garoto do cinema, além de 2 novos alunos. O primeiro deles fala sobre a história de Derry, e eu acredito que seja o filho do Leroy, né, chamado Will. O Will é o pai do Mike, e Mike sempre foi obcecado pela história sombria da cidade, como a gente viu nos filmes de It, né, tanto o primeiro quanto no capítulo 2. Sendo que no romance, né, vários dos interlúdios mostram o Mike investigando as origens de Derry e tentando entender o que realmente estava por trás de tudo aquilo. E como a gente viu, né, no final dessa história, o Mike ele acabou sendo o único, né, entre o grupo ali dos perdedores que permaneceu na cidade de Derry, sendo o cara encarregado da missão de recrutar novamente o grupo caso o Pennywise retornasse. Este bicho miserável, e não é que ele voltou 27 anos depois? E depois disso, né, vimos as crianças descendo para os esgotos, que, pô, é uma ótima ideia, né? Nada pode dar errado aí, e na verdade dá muito errado. Essa sequência lembra muito a morte do Patrick, né, que caiu em um cano e foi morto em It capítulo 1. E assim como a morte do George e de Maddie, esses eventos parecem servir como catalisadores, né, unindo o grupo para poder investigar essas mortes. E eles falam sobre It e tentam entender o que é essa coisa. E isso lembra a cena dos livros em que as crianças compartilham suas experiências, né, cada um sendo atacada de formas diferentes pela mesma criatura, até perceberem que tudo leva ao mesmo monstro. Tudo nos leva até essa miséria aqui desse palhaço. Esse Funko é simplesmente maravilhoso e eu gostaria de receber mais Funkos do Pennywise ou do universo de It, então quem quiser me mandar é só falar. E a gente sabe que essa jornada das crianças pelos esgotos é uma marca registrada da franquia de It do Stephen King, né, e o trailer faz questão de reforçar essa simbologia, que a gente vai ver muito ainda na série. E entre esses momentos vemos Marge, né, com um curativo sobre os olhos. E cara, ela me lembra muito a Barbie de Stranger Things, né, que é uma garota meio nerd que quer ser aceita, mas acaba sendo alvo do mal. E parece que a Marge consegue escapar, né, pelo menos por enquanto. Isso talvez a faça questionar o quanto vale tentar se encaixar com as garotas populares. E logo em seguida cortamos pra Lily novamente, né, observada por uma vizinha que a encara de forma perturbadora. E essa cena lembra muitos momentos de It de 2017, né, quando o Ben tá lá na biblioteca e a galera no fundo começa a olhar pra ele de forma meio estranha, né,
Como se todo mundo ali tivesse sido manipulado e possuído pela coisa, pela entidade. E a paranoia da Lily cresce a cada olhar, a cada julgamento silencioso. E também vemos a polícia parada, né, um carro do bairro do Ronnie, algo que já foi mostrado no primeiro episódio, quando eles tentam culpar o pai de Maddie pela morte da menina. E agora parece que o mesmo padrão se repete com o massacre no Capitólio, velho. E logo depois surge um personagem indígena americano, provavelmente ligado ao grupo que o Mike menciona, né, em It capítulo 2, responsável pelo ritual de Shood. Isso porque no livro, simplesmente os nativos conseguem banir o Pennywise por 100 anos. Ou seja, basicamente um ciclo aí de 4, mais ou menos. Se a gente for fazer as contas, né, se ele retorna a cada 27 anos, 27 vezes 4, dá mais ou menos isso aí. Não sou bom de conta, mas acho que dá uns 100. E o trailer mostra esse personagem entrando em uma casa que parece ser a 29 Newboot Street, né, que é o famoso casarão com um poço que leva diretamente aos esgotos, né, o verdadeiro lar do Pennywise. E o livro até diz, né, se existe uma casa mal assombrada que você não deve ir, é justamente esse lugar, não vá. E a gente já viu isso nos filmes, né? E enquanto ele caminha, né, ele passa por um soldado do exército, provavelmente vindo da base aérea, e ao entrar nos esgotos, a luz vermelha atrás dele cria novamente o efeito do balão, que é uma metáfora visual perfeita de It, né? E com isso, o vemos no que pode ser Juniper Hill, né? Antes dele dizer algo como passou pela mente dele. Ele tem uma visão de um ancestral e uma mulher próxima afirma que mantém uma coisa presa em uma jaula. Então vemos as crianças segurando, né, um artefato brilhante, provavelmente usado no ritual. E como sabemos, esse ritual eventualmente falha. Logo em seguida, né, Ronnie aparece completamente desorientado, o que sugere que eles tiveram uma experiência traumática ao obter o artefato, velho. E muitos já teorizam de que esta personagem, a Ronnie, ela pode ser uma releitura da Verônica. Quem lembra da Verônica dos livros, que era amiga da Beverly? E a cena da criança acontece nos anos 50, né, no material original, e mostra que ela também conhecia a Maddie. Então, tanto Maddie quanto Verônica podem aparecer na série e são justamente as vozes que Beverly ouve vindo dos esgotos, né? Então, se Ronnie for mesmo essa versão da Verônica, as coisas não parecem boas pra ele, né? E em seguida vemos a silhueta do Pennywise antes de cortar pro Leroy se encontrando com o Shaw. O Leroy diz que eles estão procurando, né, por algo que foi enterrado em Derry há muito tempo, e tudo indica que é o tal do projeto secreto, né? Porque na sala de controle, né, podemos ver o monitor mostrando o local de escavação 1 antes de cortar para uma cena de algo sendo desenterrado. E uma das minhas grandes teorias é que o pessoal tá justamente investigando o local de origem onde o Pennywise caiu da Terra, né? Porque ele veio de lá e simplesmente aterrissou aqui. E eu acho que é este momento, é esse local. Porque no livro, o Mike tem uma visão disso depois de conversar com os nativos americanos, e isso explica porque o local de escavação é tão importante. E também justifica a presença do Dick, né? Pra quem não lembra, né, o Dick é o mesmo personagem de O Iluminado, o homem que explica, né, o brilho pro Danny. E ele também é um sensitivo e pode estar ajudando o grupo a encontrar objetos que emanam a energia do Pennywise. E sem alguém como ele, as escavações pareciam totalmente aleatórias. E claro, alguém precisa saber que a criatura realmente existiu para começar a cavar. Então provavelmente esse é o papel do Dick, né? E possa ser que eventualmente ele se junte aos garotos, né? A esse novo grupo dos perdedores que vai se formar na série Bem-vindo a Derry, e eles consigam desmascarar ou então acabar de uma vez com esse palhaço. Eu quero ver o desfecho disso aqui, tá? E em determinado momento, né, o vemos tocando em um objeto que desperta uma visão, que é uma enfermeira sendo morta. Cara, trata-se de uma caixa de charutos e o toque desperta a sua intuição. E a cena é filmada em preto e branco, né? Exceto pelo balão vermelho, é claro, que é um detalhe visual, como a gente sabe, absurdo. E o grito da enfermeira combina perfeitamente com o trauma da Lily, né, criando um paralelo entre passado e presente. E em um clássico momento, né, de Clube dos Perdedores, vemos a Lily andando de bicicleta pela rua, gritando algo que imediatamente nos lembra as cenas dos filmes anteriores. E para completar, temos cenas de Leroy pilotando um helicóptero. E o primeiro episódio explicou que ele era um piloto habilidoso e sobreviveu ao Beco Mig, né, lutando contra todas as probabilidades. Então faz sentido ele estar envolvido nessa investigação, velho. E outra coisa interessante também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar sobre esse trailer, tá? Temos muitos detalhes escondidos. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre It e diversas outras séries, faz tudo isso que é nóis. E o Dick, né, também fala sobre o brilho, e em seguida temos uma visão dele nos esgotos, né? Ele vê os corpos das crianças flutuando exatamente o mesmo local onde o Clube dos Perdedores lutou contra o Pennywise pela primeira vez. E depois o trailer mostra duas mãos cobertas de cinzas se tocando. E pelo enquadramento, eu pensei que pudesse ser o Dick, mas ao pausar o vídeo parece mais a mão de uma mulher, né? Ela segura a mão de um homem debaixo de um cobertor, provavelmente alguém morto. E as cinzas indicam que pode ser consequência da explosão da siderúrgica da
cidade, né, que é o desastre que abalou Derry décadas atrás. E o livro explica, né, que essa siderúrgica simplesmente explodiu, matando dezenas e muitas pessoas, muitos adultos, muitas crianças. Cara, foi talvez a maior tragédia de Derry, além dessa criatura chamada Pennywise, obviamente. Foi um dos episódios mais trágicos da história da cidade e deixou Derry mergulhada em luto. Então talvez essa visão do Dick esteja ligado a isso, ou talvez a série mostre o evento diretamente. E também parece que Marge ainda não está a salvo, né, já que a vimos trancada dentro de um container. E por um instante eu pensei que fosse o porta-malas lá de um carro, né, mas parece ser algo ainda pior, mano, parece uma fornalha. E a iluminação laranja intensa dá a entender isso, né, e o trailer termina com esse trecho e essa atmosfera absurda, velho. O detalhe mais assustador é que ela ainda está com o olho vendado, que significa que este é pelo menos o segundo ataque contra ela, né. Pode até ser um caixão, mas dá pra perceber que este é pelo menos o segundo ataque contra Marge, já que ela ainda está com o olho vendado, né, e em seguida o trailer corta pro grupo, o que parece simplesmente ser o clube dos perdedores correndo sob vários corpos flutuando no ar, né. Provavelmente essa cena acontece nos esgotos, e é possível que seja ali que eles encontrem o artefato brilhante usado no ritual. É uma sequência visualmente absurda, cara, e é carregada de tensão, né. E desde já eu adianto pra vocês, tá, esse novo grupinho dos perdedores que vai se formar a partir desse segundo episódio, não vá se apegar a ninguém. Pelo amor de Deus, a gente já viu o que aconteceu no final do primeiro episódio, né. Eu me apeguei àquelas crianças, e eu me lasquei, então não vou cometer esse mesmo erro de novo. E logo depois o trailer mostra uma mulher vestida de noiva se contorcendo pra fora de uma cama, em um movimento grotesco que lembra muito a senhorita Kirsch lá do It capítulo 2. E no canto esquerdo do quadro dá pra ver outra personagem encostada na parede, completamente paralisada de medo. E tem um pôster na parede que parece ser do filme Uma Flor no Lodo, né, de 1961, sobre uma família negra que vive em Chicago. E só lembrando, né, que a série It, Bem-vindos a Derry, que a gente tá acompanhando, se passa em 1962. Então provavelmente esse filme é até apropriado também pro contexto geral da série. E eu acredito que isso tem ligação direta com Ronnie e seu pai, né, o que me fez pensar se essa figura da mulher pode ser a mãe e esposa de Ronnie, né, usado pelo Pennywise para atormentar os dois. E na sequência vimos uma criança em uma sala pegando fogo, enquanto Pennywise caminha em direção a ela com seu sorriso macabro, né. E ao fundo há outras crianças correndo, o que só reforça a ideia de que essa cena acontece durante a explosão da siderúrgica. E eu tô muito curioso para ver a minutagem do Bill Skarsgård nessa série, né, porque foi noticiado antes mesmo do lançamento do primeiro episódio da série de que o Bill, né, o Pennywise enquanto palhaço, ele só iria aparecer no final da primeira temporada, o que eu acho muito difícil. Eu duvido que esse palhaço só vai aparecer no final. Não é possível que eles vão vender uma série do Pennywise em que não aparece o Pennywise. Eu quero acreditar que isso é uma fake news. E depois há uma breve visão de uma mulher olhando para a cidade, né, talvez Pennywise, talvez alguém que tenha uma visão sobrenatural de Derry, né. E logo depois vimos uma criança boiando na água com um ferimento de bala na cabeça. Cara, não dá pra mostrar claramente, mas é uma cena pesada que remete à famosa frase "todos flutuam" do Pennywise. E nos filmes as vítimas do Pennywise flutuavam no ar, mas nos livros originais elas realmente flutuavam na água, e era assim que a polícia encontrava os corpos. Essa é uma referência, né, visual ao texto original do Stephen King, né, ao romance, e que a série com certeza vai traduzir isso da forma mais visual e grotesca possível. É uma série muito apegada aos livros, cara, não tem como, assim, se você gostou dos filmes, do It, do Pennywise, saibam que aquilo dali é metade do que foi adaptado do livro, né? O livro, ele conta, talvez, a cronologia de forma bem diferente do que a gente viu tanto nos filmes quanto na minissérie lá dos anos 90 do Tim Curry. E parece que aqui nessa série eles vão adaptar 100% fiel do livro. E em seguida, o garoto abre os olhos com um sorriso de Pennywise antes de desaparecer na água. Leroy presencia tudo isso e fica completamente chocado, né? Recuando com medo. E podemos ver uma luz vermelha refletindo no uniforme dele, né? O mesmo tipo de iluminação usado anteriormente com o personagem indígena, criando aí um paralelo simbólico entre os dois momentos, né? E logo depois vemos a Lily, né, derrubando um pote de picles no chão da loja, e isso é muito mais simbólico do que parece. O pai dela morreu justamente em uma das máquinas de picles da fábrica, e Pennywise claramente está usando essa lembrança para poder torturar ela. E dá para imaginar o desespero dela naquele momento, né? Provavelmente sendo atacada ou assombrada no supermercado. E em seguida o trailer acelera e mostra uma sequência de cenas de ação que é frenética, o negócio é loucura. Com o Dick, né, nadando desesperadamente em direção à superfície, tentando escapar das garras do Pennywise. Depois tem um close bem rápido, né, de uma cabeça subindo lentamente uma escada, flutuando em direção ao que parece ser a Lily, uma das imagens mais assustadoras do trailer. Logo depois tem uma névoa densa se espalhando sobre a cidade, né, cobrindo Derry por completo. E isso parece ser uma referência direta ao Nevoeiro, né, que é outra obra clássica do Stephen King. Na cena, uma repórter aparece noticiando o caos na televisão, o que indica que o fenômeno está vindo da base militar, provavelmente ligado a essas escavações que a gente mencionou. E essa névoa, querendo ou não, lembra diretamente o final do livro, né? O final do romance, quando o grupo dos perdedores, eles destroem o
Pennywise. E a cidade de Derry literalmente começa a desmoronar e se inundar. E o Pennywise era uma parte vital da cidade, quase como se ela fosse a cola que mantinha tudo de pé. E quando ele morre, a estrutura da cidade simplesmente não aguenta. Então é possível que a série esteja recriando esse mesmo desfecho visual, velho. Inclusive, vale lembrar que o Andy Muschietti, né, diretor dos filmes, queria terminar It capítulo 2 com a enchente tomando conta de Derry, só que o orçamento acabou impedindo, né? Então talvez agora, com o formato da série, eles finalmente possam realizar essa ideia. E o trailer termina com uma imagem apocalíptica, né? O Pennywise cercado por corpos e fogo, olhando tudo com seu olhar macabro, né? E no último segundo, ele levanta um cutelo, né? Pronto pra atacar. Meus amigos, o que vem por aí nessa segunda temporada é um absurdo. Comentem embaixo as teorias e as expectativas de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!